Hoje a gente vai ter o Iago, a gente vai ter uma palestra voltada para o empreendedorismo na engenharia civil. Ele vai contar um pouquinho da experiência que ele teve, as dificuldades que ele passou, as experiências que ele pode transmitir para a gente, numa área que a gente não tem tanto conhecimento, que é o empreendedorismo, é uma área um pouco insegura. A gente que é engenheiro gosta muito da segurança, né? Então, o Iago é um profissional que foi graduado aqui na UnoOeste, ele se formou em 2015. Ele é pós-graduado em Engenharia das Estruturas pela UEL, em 2018. Ele se destacou no ramo do empreendedorismo, conseguindo construir do zero o Grupo Stuck. O Grupo Stuck conta com várias vertentes, sendo franquias de projeto, Stuck Bank, entre outras iniciativas no Brasil e no exterior. Gostaria de passar a palavra para o Iago, para a gente conseguir começar a nossa palestra. Boa noite, vai! Bora! Se chegar assim na obra, lascou. Tô falando sério, hein? Levanta a mão aí, engenharia civil ou engenharia civil e arquitetura ou não? Tá os dois? Bem, antes quero agradecer o Gabrielzinho que fez essa conexão da gente estar aqui, o UnoOeste, obrigado pelo esse tempo. Galera, eu vou falar um pouco, a apresentação é sobre mim, então ela começa falando de mim, falando um pouco de como eu consegui chegar nos meus objetivos, né? Sucesso, né? Bem, primeiramente, tenham pessoas que acreditem em você, tenham pessoas que acreditam no seu negócio. Então, minha esposa está aqui, que sempre acreditou em mim, que sempre acreditou aonde a gente poderia chegar. Bem, não sou prudentino, nasci em Alta Floresta, Mato Grosso. Com 2 anos de idade, vim para Presidente Prudente. E morei ali perto do Hugo Miele, ali no Jardim Paulista. Não sei se vocês conhecem. Enfim. Cara, eu sempre fui um menino muito alegre, animado, bagunceiro, mas nunca fui o CDF. Já estou dando spoiler aqui. Nunca fui CDF, sempre fui o cara que sentava lá no fundo. Aos 12 anos, eu cheguei para minha mãe, aos 12 anos, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, quero abrir uma lan house. Eu sou do 1990, não sei se alguém aqui é de 90, Quem é? Bom, lan house bombou esse tempo, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, quero abrir uma lan house. E aí, fiz no site lá da Dell, uma listagem, falei, olha, tá aqui 10 computadores, móveis, várias outras coisas, e falei assim, aluguel, funcionário, próximo ali da escola, falei, vamos empreender. Aí, mostrei para minha mãe, com certeza ia dar certo esse negócio, porque as lan houses, elas bombaram naquela época, mas era óbvio que a resposta dela foi não. Mas, na vida, a gente sempre tem um não, né? Mas aí, vocês vão deixar levar pelo não? Então, não sei se vocês gostam, mas o Harry Potter, o livro, ele foi cancelado várias vezes antes de ser publicado. A Disney também faliu. Então, tenha sempre sonhos, metas e objetivos. A minha jornada. Quando eu comecei aqui na UnoOeste, em 2012, comecei meus estudos, lembra que eu falei que eu sentava lá no fundo, sempre fui bagunceiro e tal? Só que na UnoOeste, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu falei, não dá para continuar a ser o que eu estava fazendo, né? Apesar de escola também ser sério, mas na faculdade não dava para ser. Então, o que eu fiz? Eu fui comportado. Eu fui esforçado. Então, eu sentava aqui do lado do professor, colocava minha carteirinha aqui do lado e prestava atenção. No primeiro dia de faculdade, eu fiz alguns amigos e eles sentavam lá no fundo. Já tinham maior idade do que eu e tudo mais. Chegou o primeiro dia de prova. Chegou a prova, fiz, chegou o resultado da prova. Eles tiraram mal e eu fui bem.
Mas bem quanto? Bem para passar. Passável. E aí, eles quiseram fazer trabalho comigo e tudo mais, e começaram a sentar na frente e prestar atenção na segunda semana da leva de prova. Na jornada acadêmica, quem está fazendo estágio aqui? Quem está no último ano? Os últimos anos estão fazendo estágio. E os primeiros? Quem está no primeiro termo? Primeiro termo? Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto termo? Sexto termo? Sexto? Sétimo termo? Tá. Galera, estágio é muito importante, tá? É necessário. Então, quem não está fazendo, comece a fazer, tá? Eu sempre, o que eu fiz? Iago, eu não tenho oportunidade de estágio. Eu chegava numa obra, e simplesmente parava e falava, cara, eu posso, para o construtor, para o pedreiro, posso ficar aqui aprendendo? Pode. Tem essa de estágio remunerado. Então, independente de salário, alguma coisa, eu sempre fui com essa vontade dentro de mim, em todas as obras que eu ia visitar e tudo mais, parava, perguntava se eu podia ficar ali e aprender. Bem, em 2015, me formei. Não me formei como melhor aluno. Graças a Deus. Por quê? Será que o melhor aluno, esse é o objetivo? Bem, será que o melhor aluno vai ser o melhor profissional? São perguntas que você tem que se fazer. Tá? Eu estou jogando perguntas para vocês pensar. O meu objetivo aqui é virar a chave da cabecinha de vocês. Não é uma palestra só motivacional. Virar a cabecinha de vocês. E vamos parar de ser robô. E agora? Me formei e falei, cara, procurar um emprego e fazer parceria, enviar currículo, né? Esse é o objetivo? Comecei a trabalhar numa construtora CLT. Ganhava R$ 2.500 por mês. Trabalhava 8 horas por dia, sexta, sábado. E tinha sonhos de casar em 2016. Casei, quer dizer, construir família, casa, carros. Comecei a fazer uma pós em engenharia de estruturas na UEL. Não feliz de pagar 5 anos de faculdade, vamos fazer uma pós. Mais 2 anos pagando uma pós. E aí, um dia sim, uma semana não, ia para Londrina, certo? E algumas coisas também que eu vou perguntar para vocês sobre a pós. Tem até um comentário ali depois do próximo slide, mas coisas que vocês têm que se perguntar. Vocês que estão para se formar aí, com certeza vocês já estão, os que estão para se formar estão querendo fazer alguma pós. Qual a finalidade dessa pós? Tem mercado? Tem demanda? Qual o retorno financeiro? E é necessário fazer essa pós para atuar na área? Tá? Eu sempre brinco que a vida é uma balança. Tu coloca dos dois lados as perguntas e você vai ter a resposta, porque o lado que a balança pesar mais. Tá? Parece óbvio, mas se você começa a fazer isso, você começa a ter atitudes certeiras. Ou mais certeiras, né? Não sempre pode ser que dê certo. Então, chegou uma aluna aqui, que hoje trabalha para mim, a Isa, fez estágio comigo. Ela chegou lá, na entrevista, eu gosto de perguntar na entrevista mais sobre a vida da pessoa, de saber, para eu poder entender qual que é a raiz dela, o que ela quer da vida, ver se ela se encaixa na nossa equipe. E a Isa chegou e falou assim, eu queria fazer uma pós em hidráulica. Aí eu falei assim, tá, eu fiz essas perguntas, mas qual a finalidade? Tem mercado? E o seu retorno? Você vai Então, perguntas que eu fiz para ela e fiz ela pensar. Não dei a resposta, mas fiz ela pensar. E aí, depois do
da pós, né? Que eu fiquei uma semana sim, uma semana não, indo na pós. Outra ideia brilhante, mestrado. E aí eu comecei a fazer mestrado em Maringá, na UEM. Mas aí o negócio começou a entortar. Trabalho, família e mestrado. Após, deu para levar, que era final de semana, mas o mestrado é dia de semana. Então, eu ia segunda-feira. 5 da manhã, estava no carro, indo para Maringá. E aí, beleza. O que eu fiz? Escolhi as matérias mais legais, que depois eu descobri que no mestrado as pessoas escolhem as mais fáceis para pegar o título. E eu escolhi as mais difíceis, né? Que são as mais legais. Comecei a fazer, tinha um professor lá, muito bom de estruturas, e começou a ficar complicado, porque eu tinha que conciliar tudo isso, e ele passou a matéria, uma prova, um trabalho para fazer, normal, e durante a semana eu tinha muita dúvida, né? Eu falei, nossa, cara, como que faz esse exercício? E aí, cheguei, né, na próxima segunda-feira e falei, professor, dá um tempo, você marca o trabalho e manda entregar daqui 15 dias. Né? Porque a próxima segunda a gente tira a dúvida. Aí ele deu risada de mim e falou assim, cara, casca grossa. Você está aqui, você tem que casca grossa, velho. Esquece isso daí. Não tem isso, não. E aí começou a complicar a situação. Terminei 6 meses fiz as 2 matérias que eu tinha. E comecei a pensar se essa vida era a que eu queria para mim. Tá? Isso não significa que seja de vocês, eu estou contando a minha história, tá? Eu comecei a pensar, falei, nossa, eu ganhando aqui, trabalhando numa construtora, ganhando R$ 2.500 por mês, trabalhando, fazendo mestrado, ficando maluco, comecei a fazer umas contas de madrugada. Você já começa a mexer no Excel? Todo mundo já manja em Excel? Sim ou não? Quem não manja aí? Começa a manjar em Excel, pelo amor de Deus, hein? Engenheiro, se não sabe mexer em Excel, eu nem contrato. Sem brincadeira. Comecei a fazer umas contas em casa, no Excel. Beleza. Quanto tempo eu ia levar para ter uma casa? Uma casa num condomínio. Cara, demorou 30 anos, uma coisa loucura. Eu falei, não, velho, isso não é para mim. Como que eu vou ter? Onde minha filha vai estudar? É isso que eu quero para a minha vida? Coisas que eu fiquei me perguntando, lá naquela balança. Lembra da balança? E aí, foi aonde que eu virei a chave. Eu abri um CNPJ. E aí eu abri um CNPJ, que é a Stuck Engenharia, só que nada é tão fácil na vida, certo? Muitos aqui, a vida já começa a mostrar as asinhas no próprio nascimento. Como assim, Iago? Minha filha estuda, tem uma filha que vai fazer 4 anos, ela estuda, o amiguinho dela, a mãe dele morreu no parto. Então, a vida já mostrou para aquela criança as asinhas dela, né? A vida. E ela vai estar ali sempre. Então, não ache que você vai ser blindado pela vida, tá? Alguma hora ela vai estar ali, atrás de você. E aí eu abri a minha empresa e conciliei serviço, que eu não podia sair do serviço, e a Stuck Engenharia, que eu comecei a trabalhar de noite para tentar conseguir algum serviço através da minha empresa. E aí, depois de várias noites sem dormir,
eu consegui meu primeiro contrato. Só que o meu primeiro contrato que eu consegui, eu já comecei a ganhar 10 vezes do que eu ganhava, como CLT. Aonde que eu consegui ter posição e financeira, né, para sair do CLT. Aqui tem uma reflexãozinha, que é o broto de bambu, bambu chinês. Põe aí, Gabi. Nem precisa ser tudo, viu, Gabriel? Pode ser só o comecinho. Assim que é plantada a semente desse incrível arbusto, não se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto um lindo desabrochar de um diminuto broto a partir do bulbo. Durante 5 anos, o crescimento do bambu chinês é subterrâneo, invisível a olho nu, mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída. Então, no final do 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros. Tá bom, Gabi. Uma planta que você faz uma sementinha e você não vê ela crescendo, enraizando. Isso, prazer, é empreender. Isso é empreendedorismo. Você plantou uma sementinha e tu não está vendo ela crescer, mas ela está ali. Eu fiquei 1 ano trabalhando sem ver isso, mas ela estava se enraizando. Empreender é arriscar? Claro que é. Valeu a pena? No final da apresentação, vocês me respondem. Aprendizados. Galera, força de vontade. O que eu sempre falo, a força de vontade, ela é uma peça fundamental para você empreender. Ou fazer também qualquer coisa. A força de vontade, você faz qualquer coisa que você quiser. Se você tem força de vontade, você aprende uma coisa que você não sabe. Certo? O que eu vejo hoje? Começa aqui na sala de aula. Presta o celular. Desculpa, gente, mas tem aluno assim na sala de aula hoje. O professor explicando, o cara está assim, ó. Onde que está a força de vontade? Quem está sendo enganado? É vocês ou o professor? Ou o Noeste? Quem está para se formar aqui? Levanta a mão. Quando? Esse ano? Vocês acham que vocês vão ser o quê em janeiro? Mas qual que é a diferença de agora ou em janeiro? Nenhuma. A diferença de hoje, agosto, para janeiro, é nenhuma. Se você quiser um certificado, eu imprimo na impressora e te dou. E você põe no papel, igual o cabeleireiro. Cara, não muda nada. O que vocês são hoje, vocês vão ser formados, cara. Não vai mudar. Galera, não vai mudar. Por isso que, se tua força de vontade, ou se tua atenção não está ali, não está num estágio, não está no professor te ensinando, esquece. Você está sendo enganado. Eu falei que eu ia virar a chavinha, não falei? Vou tentar virar a chavinha. Não aposte todas as suas cartas numa única jogada. Quem faz bolsa de valores aí sabe. É a regra. Você nunca pode colocar todas as ações. Ó, o Ramon aí, não tinha visto. E aí, Ramon, beleza? Ramon fez estágio lá na Stuck. Ramon é 10, fera. Cara, nunca aposte todas as suas cartas numa única jogada. Na vida, em tudo que você for fazer. Nunca faça isso. E comece. Você nunca vai estar preparado. O Bill Gates começou na garagem da casa dele. Você acha que você vai... não, eu vou abrir minha empresa quando eu estiver preparado, quando eu saber alguma coisa. Gente, você nunca vai estar preparado 100%. Nunca ninguém vai estar 100% preparado para nada. Então, arriscar. Comece. Não fique
jogando isso sempre para depois. E desconfie do que é fácil demais. A vida não é fácil. As coisas não vão vir fáceis. Se alguém está te falando que vai ser fácil, meu amigo, desconfie. E não dê atenção à opinião alheia. Ouça sim, mas cuidado. Tem pessoas que têm inveja de você, querem te prejudicar, vão falar que não vai dar certo o que você está falando, vão falar que você é doido, mas tenha sempre quem acredite em você. Tá? Isso é muito importante. E o que eu sempre falo, você pode estar totalmente inspirado, mas como aquela arvorezinha, se você não jogar água todos os dias ali, ela não vai crescer. Ela vai crescer? Claro que não. Então, você pode estar inspirado, mas se você não jogar água lá, todo dia jogando aguinha, ela não vai crescer e não vai dar frutos um dia. Então, transpiração, ação, agir. Tá? Você pode estar inspirado, muito inspirado, totalmente inspirado. Mas se você não jogar a aguinha lá, sonhe, planeja, né? E vá além, mude seus hábitos. Se você não está fazendo nada disso que eu estou falando, começa a mudar. Iago, eu estou sem fazer estágio. Acha um estágio aí, acha uma obra, vai lá, meu amigo, vai aprender. Enxerga o que os outros não estão vendo. Gente, vocês são engenheiro civil, tecnologia. Pô, eu duvido que a engenharia civil hoje não tem nenhum problema para ser resolvido. Duvido. Encontre nas dificuldades uma solução. Faça a diferença. Acho que aqui fala da Caixa. Vamos falar da Caixa. O que o Covid fez? Vamos refletir um pouco no passado. Passado recente. O que o Covid fez? Vamos se dizer na área da advocacia. As ações são o quê agora? Online, né? Um processo outro, tudo online. O juiz fica lá na casa dele de chinelo fazendo a ação. Estou mentindo? Covid. O que é isso aí? Uma cura de uma dor. O que eu sempre falo, você quer curar uma dor? Pense dentro da caixa. Por que pense dentro da caixa? A galera fala, pensa fora da caixa, tem ideias e tal. Quando você pensa dentro da caixa, você se limita. Você cria um ângulo limitado, fazendo você pensar e achar uma solução. Eu duvido que a engenharia civil, a construção civil, não tenha problemas para ser resolvido. A questão é que ainda não temos as dificuldades, os obstáculos para pensarmos numa solução. Mas, por que não colocarmos esses problemas da construção civil hoje dentro de uma caixa? Para termos uma solução. Gente, vocês estão com a mente nova, vocês estão estudantes aí, ó. Pense dentro da caixa. Crie soluções. Momento certo. Uber. Um exemplo, tá? Há 50 anos atrás, se alguém tivesse criado o Uber, ia dar certo? Não ia dar certo. Então, não é só achar também uma solução, mas é você estar no time certo daquele negócio. Iago, achei uma solução aqui, a obra aqui de alvenaria ecológica, não sei o quê. Está no time certo? Tem que ver o time. Vocês acham que a nossa construção dessa maneira arcaica vai ficar para sempre? Quantos anos tem um pedreiro hoje? E aí? Daqui 20 anos, cadê esse cara? Esse cara vai ter 70 anos se ele estiver vivo. Você acha que ele vai construir? Não vai. E aí? O que vocês vão fazer? Que ideia vocês vão ter? Começar a pôr a cabeça para pensar. E tá no time certo.
Tá, Iago, beleza. Você falou de você, muito bacana, mas o que é Stuck Engenharia? Que empresa é essa que você abriu? O que é isso aí, né? Eu não tenho construtora, tá? Eu não tenho construtora, eu não tenho pedreiro, minha equipe não tem pedreiro, não tem um servente, eu nem sei o que é isso. Nós fazemos gestão de obras. Ou seja, eu estou entre o cliente e a construtora. Tá? Eu fiscalizo, ver se a construtora está fazendo a obra igual ao projeto, mantendo as qualidades, produto, enfim, seguindo as normas. É isso. Acho que tem um vídeo aqui, né? Pode passar esse outro aqui. Quem somos? Somos a maior referência em gestão de obras do Brasil. A maior referência em gestão de obras do Brasil. É isso mesmo, são mais de 217 milhões de metros quadrados de construção, são mais de 4 bilhões de reais em obras gerenciadas pela Stuck. Tudo isso em menos de 4 anos. Atuamos em todo o território nacional, independente da localidade. Temos know-how nacional Gabriel, e pode passar internacional. para o próximo? Uma equipe vasta. Gestão de obras, mais de 5 bilhões de reais. Eu abri a empresa em 2017, primeiro serviço em 2018, e a gente fez mais de 5 bilhões de reais em obras. Mais de 3 mil projetos e mais de 2 países. Em 2020, a gente abriu a nossa empresa em Portugal. Acho que tem um vídeo aqui também. Não, esse é do aeroporto, que a gente fiscalizou o Aeroporto Internacional de Navegantes. Pode rodar isso daí. A cidade de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, conta agora com um aeroporto remodelado, maior e mais moderno. E a Stuck Engenharia fez parte dessa conquista. Por meio de métodos inovadores, nós garantimos que as empreiteiras cumpram os prazos e executem a obra com excelência. E com o novo Aeroporto Internacional de Navegantes, não foi diferente. Com o gerenciamento e apoio técnico da Stuck Engenharia, a Infraero concluiu a obra com sucesso, fazendo com que seu espaço interior triplicasse de tamanho. Foram mais de 61 milhões de reais investidos em novas salas de embarque e desembarque, garantindo todo o conforto que o usuário merece. Toda a área de check-in foi revitalizada, nova praça de alimentação, novas esteiras de bagagens, escadas rolantes e elevadores, garantindo assim uma melhor mobilidade e acessibilidade. Climatização completa de todo o terminal. Nova torre de controle, garantindo a segurança da operação. A Stuck Engenharia tem o orgulho de ter participado desta complexa e grandiosa obra, garantindo qualidade na execução e na entrega dentro do prazo do novo Aeroporto Internacional de Navegantes. Stuck Engenharia, gerenciando desafios. Gostaram? A Infraero contratou a gente para fiscalizar o aeroporto, essa reforma. Foi mais de 61 milhões de reais. Uma torre de controle, acho que custou uns 12 milhões, que a gente fez a torre de controle. Uma obra muito legal. E aqui é uma obra lá de Portugal. Pode rodar. De Portugal, essa daqui. Portugal, a gente já fiscalizou mais de 18 milhões de reais. Desculpa, 18 milhões de euros. A Stuck Engenharia foi contratada para a fiscalização dessa obra. E eu estou aqui com o diretor de fiscalização, o engenheiro Carlos Beires, que vai nos dizer mais sobre esta obra. Esta obra foi contratada pela Águas do Centro Litoral e consistia na remodelação do Parque de Lamas e do edifício de entrada da ETAR do Coimbrão. Esta obra teve um orçamento de 2 milhões de euros que foi cumprido e iniciou-se em maio de 2022
e ficou concluída no passado dia 27 de abril de 2023. Essa obra é 1 hectare, tá? Isso é a Stuck Engenharia, gerenciando desafios E construindo o futuro. A Stuck lá em Portugal, mais de 18 milhões de euros, em gestão de obras também. E galera, força de vontade. Se eu não tivesse força de vontade, claro, uma equipe por trás, com certeza, né? Um CNPJ, ele não é... Tem uma equipe por trás, né? São pessoas, empresas são pessoas, tá? E as dificuldades na engenharia civil. Então, deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Então, vamos lá. O que eu pensei, né? Ok. Tem a empresa aqui, a Stuck Engenharia, gestão de obras, uma empresa, um negócio validado, maravilhoso. Estamos lá em Portugal também, tudo muito bem. Mas eu percebi uma coisa, que eu me formei, tinha mais de 300 alunos, né? E muitos acabaram indo para outras áreas por falta de oportunidade ou outros motivos. E palestra, na minha época, isso daqui eram 200 alunos, 300. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aí, eu pensei, o que eu posso fazer com a Stuck Engenharia? Então, eu falei assim, o que eu consigo na gestão de obras, dentro dessa fatia, criar um novo modelo de negócio? Ajudando engenheiros, ajudando arquitetos a entrar no empreendedorismo, né? A abrir uma empresa, se arriscar no mercado. Por essa dificuldade desses meus amigos, né, também, amigos meus, que se formaram. E aí a gente abriu a Stuck Projetos. O logo, ele até é metade azul, como se estivesse sendo preenchido pelo sucesso. E a gente criou a franquia, a primeira franquia de engenheiros e arquitetos no Brasil. Ok. O que é isso aí? Alguém sabe o que é franquia? Ninguém sabe. Sabe? McDonald's? Basicamente isso. A gente criou um modelo de negócio de franquia, onde, putz, o cara se formou agora. Quanto tempo ele vai demorar para ter cliente, fidelizar um cliente, carteira de cliente? 2, 3, 4 anos? Então, a franquia ela é isso, ela te proporciona suporte, apoio, técnica, tá? Mas, por exemplo, estamos falando do McDonald's, bacana. Todo mundo, quando abriu, se aqui não tivesse um McDonald's, estivesse aberto, você iria lá comer, porque você já comeu em algum lugar, ou sabe da fama da marca. Só que, um outro negócio que não tenha essa marca consolidada, a pessoa tem que entrar na sua loja ou entrar no seu comércio através de uma indicação ou marketing, alguma coisa assim, né? Se não for uma marca tão consolidada como o McDonald's. Então, o que eu tive que pensar? Não era só abrir uma franquia para ajudar engenheiros e arquitetos, dando suporte e apoio. Como que eu resolveria o problema dele ter cliente? Porque o que resolve um negócio é não ter cliente. Eu tenho uma empresa e não tenho cliente, o que vai resolver? Nada. Então, o que a gente pensou? Em dar contrato a esse franqueado. Que jeito? Dando serviço para ele. Ou seja, como eu sei ganhar serviço, a gente pensou
Exatamente isso, deixando o franqueado cuidando só da operação. Ou seja, ele realmente vai fazer aquilo que ele estudou 5 anos, 4 anos da carreira para fazer. E aí, a gente criou esses 2 modelos de negócio. Um, mês que vem, a gente vai inaugurar, que é o modelo escritório, com faturamento de 180 mil por mês. Faturamento, não é lucro, tá? Mexendo com a atividade de projetos, arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, e o modelo home base, que ele trabalha na casa dele. Não tem que ter um ponto físico, o faturamento de 15 mil por mês. Tá? Alguém sabe quanto que é o salário, piso salarial do engenheiro civil? Sabe? Vai se formar, sabe? 13, 10. 8,5 salários mínimos, tá? Isso é o CREA. E aí, você acha que você vai ganhar isso em janeiro? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, tendo essa dificuldade, a gente abriu a franquia da Stuck Projetos para ajudar esses engenheiros e arquitetos a conseguir pelo menos o piso salarial, tá? E é muito mais fácil a franquia porque você já inicia toda a sua trajetória através do empreendedorismo com apoio, né, da marca e tudo mais. Então, o modelo home base, você vai trabalhar com vistoria técnica, laudo e patologia. Por que isso, as 3 atividades? Houve um estudo, houve uma viabilidade. Ninguém tacou essas 3 atividades aí, né, de qualquer jeito. Então, qual é o estudo? Por que essas 3 atividades? Porque essas 3 atividades é o que dá mais dinheiro. Tá? Resumidamente, é isso. E com projetos residenciais, comerciais, instalações elétricas, hidráulicas, como eu falei. Então, esse daqui é um projeto interno, que o projeto modelo escritório, ele tem uma equipe de 6 pessoas, engenheiros e arquitetos estagiários. E parou por aí? Não, não parou por aí. A gente também percebeu as dificuldades de empreender, o engenheiro abrir um CNPJ, um alto custo. A gente aderiu internamente uma contabilidade própria do grupo. Então, a gente também tem uma empresa de contabilidade, onde a gente fornece e ajuda, criando um ecossistema. Tá? Então, o franqueado ele tem a opção de escolher nossa contabilidade também com baixo custo. Uma das atividades que eu falei lá é a avaliação de imóveis, precisa de um curso. A gente também internou isso, criando a Selig em Cursos, e também, para ajudar também nesse ecossistema, um white label, que é o banco Stuck Bank, que um cliente seu quer parcelar um projeto em 10 vezes sem juros no cartão. Para os franqueados, quem tem conta no nosso banco, nós não cobramos lucro em cima da transação. Então, toda transação tem uma taxa. E nós não cobramos o markup, que a gente fala, ele é 0%. E aí a gente criou, né, são algumas marcas, tem mais até, do grupo, que é a Stuck Engenharia, a Stuck Bank, Stuck Projetos, a Cristosol, uma empresa de limpeza na Espanha, a Fresh Clean também é uma empresa em Portugal, de serviços de limpeza para brasileiros, outro modelo de negócio, a The Salt Boat Consultoria e Tecnologia, também uma empresa de tecnologia em Portugal, e a Selig Gerenciamento e Projetos. Galera, visão, tempo, experiência. Se espelhe em quem já conseguiu. O que é isso? Eu tenho 31 anos. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje com 18 anos. Se eu tivesse, eu colocava todo o meu dinheiro no Bitcoin, em vez de pôr roda em carro. Visão. É óbvio que a visão de vocês
não vai ser a mesma da minha. E a minha não vai ser a mesma do versão Iago 40 anos. É normal. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês tentarem agora a mudar algumas coisas, ajudar vocês aí na carreira. Se espelhem em quem já conseguiu. Ou seja, olhe para frente, veja quem teve sucesso, veja a jornada, os trilhos que ele percorreu, e tente seguir, se espelhe nessa pessoa, né? Que tente ter a visão dela. Basicamente é isso. Você não vai ter a visão, mas tente ter, tá? E hoje o que eu enxergo, assim, uma grande dificuldade é a falta de visão das pessoas. Muita falta de visão. Visão do próprio serviço que a pessoa está, o próprio local de trabalho que ela trabalha, ela não consegue ter uma visão do proprietário daquele negócio, de onde o cara quer chegar, do que o cara quer fazer, não consegue. E, infelizmente, acaba migrando de serviço em serviço por conta de R$100, R$10, R$20, R$30. Falta de visão, muita falta de visão. Lições para a vida. É mais fácil você começar uma coisa e terminar ela do que começar um monte e não terminar nada, né? Então, coloque suas metas e objetivos, mas termine elas. Não coloque um monte de ações ali e não termine nenhuma delas. Persista, cara. Se eu tivesse desistido 1 mês antes de conseguir o meu primeiro contrato, eu não estaria aqui, concordam? Então, persista. Mas cuidado, não insistam, porque persistir é diferente de insistir, né? Não insistam, claro, é difícil enxergar que aquilo é errado? É, mas cuidado para vocês não estarem insistindo em algo errado. Dê o seu melhor. O que eu sou hoje, o que eu faço hoje na minha empresa, o que eu faço, o que eu já fiz, é o que eu fazia trabalhando no CLT. Dava 7, 8 horas da noite, tinha uma reta escavadeira lá, nunca ninguém me ensinou a dirigir aquilo, mas eu entrei lá e dirigi aquela reta escavadeira. Não tinha nada para fazer. Trabalhava lá em Dracena, pegava a reta escavadeira e cavava. Não tinha nada. Então, assim, dê o seu melhor. Será que você está dando o seu melhor? E, gente, é para vocês. Vocês estão aqui na faculdade, vocês não estão fazendo isso para o pai e mamãe de vocês, não. Não estão. Se vocês acham que vocês estão enganados. Estão se enganando. Então, dê o seu melhor. Eu duvido, eu aposto, se alguém não der o seu melhor, eu duvido essa pessoa ter fracasso. Cara, eu duvido. Pode dar tudo errado. Pode dar, porque a vida ela está ali, ó, pronta para te comer vivo. Mas o quanto que você está preparado para apanhar? Porque você não bate na vida, mas ela bate em você. Dê o seu melhor, gente. Dê o seu melhor aqui na faculdade, dê o seu melhor no seu estágio, não por dinheiro, mas por você, cara, por você. Está precisando de alguma coisa? É suficiente isso que eu fiz? Quer que eu fique mais tarde? Não fique só naquilo que estão te ensinando. Queira mais, cara, busque mais. Gente, o YouTube aí você aprende tudo. Tudo, tudo. E acredite no seu potencial. Acredite em você. Eu estudei aí, estudei aqui na UNOeste, estava aí, sentado aí como vocês. Como que eu fui parar lá em Portugal, gente? Pensa só, que loucura. 2015 para cá, fui lá parar em Portugal, fiscalizar a obra lá,
contratar português. Vocês viram os portugueses ali? Uma equipe de português. Como isso? Como pôde isso? E eu não tive pai e mãe para me ajudar. Ah, Iago, você teve paizinho e mãezinha que te ajudou. Tive não. Não tive. Aquele salário de R$ 2.500 por mês, eu pagava o contador também. Então, galera, o que vocês estão buscando? O que vocês estão querendo? Qual atitude vocês estão tendo para alcançar os seus objetivos? E eu não falo de tirar 10 na aula, mas eu falo aonde que está a sua mente. Onde que está a sua mente? Vocês estão para se formar. Onde vocês estão? E sonhem, galera. Tem que sonhar. Tem que sonhar. O que não pode... Ninguém tira de nós nossos sonhos, né? Então sonhe, cara. Acredite. Acredite em você. Sonhe. Sonhe. Coloque sua meta. Você tem que ser sonhador. Sonhe. 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 Eu sonhei. E estou sonhando. Quero mais do que isso. Quero mais. Gostei de franquia. Amei franquia. Amei franquia. Estou com umas 5 marcas para lançar aí, não posso dar spoiler, mas estou com umas 5 marcas aqui de Prudente para lançar franquia, que vocês vão descobrir. Marca de comida. Marca sem ser de comida. Gostei. Me apaixonei por franquia. Aonde está os seus sonhos? E acredite, galera, acredite em você, no seu potencial, que vai dar certo. Dê o seu melhor. E, como eu falei, na construção civil não tem nenhum problema? Eu duvido que não tem problema para resolver. O que mais tem é problema. Mão de obra ficando escassa. Todo mundo tendo problema com mão de obra. Um amigo meu foi construir a casa no Monte Azul, passou 5 construtores na casa dele. Custou mais de, sei lá, quantos milhões a casa dele. Não tem solução? Claro que tem solução. Cadê o steel frame daqui dessa cidade? Bora, gente. Está na mão de vocês. Vocês que estão para se formar, não sou eu, não. É isso. Obrigado. Qualquer dúvida, estou aqui. Espero ter mudado uma chavinha na cabeça de vocês. É isso, galera. Valeu. Obrigado. Pessoal, para todo mundo, então, muito obrigada pela presença. Espero que todo mundo tenha conseguido ampliar um pouquinho aí a visão, que a gente tenha conseguido absorver um pouquinho desse espírito empreendedor. A gente não sabe onde vai chegar, mas quem sabe, daqui a um bom tempo, a gente também não tenha dado nossos próprios passos inspirados no do Iago Stuck.